Olá, professor e caro aluno. Meu nome é Ana Cláudia, sou professora de Química e na aula de hoje estaremos realizando um procedimento experimental para a construção de um extintor de incêndio caseiro. Você pode encontrar este e muitos outros experimentos de baixo custo para ensino fundamental e médio na revista da Sociedade Brasileira de Química, A Química Perto de Você. O objetivo dessa nossa aula é construir um extintor de incêndio caseiro, que visa mostrar aos alunos a importância da química em sua vida prática, bem como medidas e regras de segurança durante uma experimentação, além de apresentar aos estudantes conceitos sobre reações químicas entre ácidos e bases e propiciar aos alunos a identificação de fenômenos químicos com materiais simples encontrados em seu cotidiano, como o vinagre e o bicarbonato de sódio. Esta aula prática pode ser realizada quando o professor estiver seguindo o conteúdo programático ácido e base, reações químicas ou até mesmo regras de segurança em um laboratório de química. De uma maneira geral, sabemos que ácido é toda substância que em água produz um cátion H+, e que base é toda a substância que em água produz um ânion OH-. Essa teoria foi utilizada durante muito tempo para explicar o conceito de ácido e de base. É a teoria de Arrhenius. No nosso cotidiano, encontramos muitas substâncias como refrigerantes e frutas cítricas que apresentam componentes ácidos em sua composição, e sabões, detergentes, sal de frutas, que são bases. Nesse experimento, também poderemos observar a reação de oxidação entre a glicerina e o permanganato de potássio, que é muito exotérmica. A metodologia utilizada é aquela que se caracteriza como demonstrativo-investigativa, pois se utiliza do conhecimento prévio do aluno e aquele adquirido em aulas teóricas, para que estes explicitem e justifiquem a ocorrência dos fenômenos químicos observados durante a aula prática. Para zelar pela segurança, é necessário que se utilize, durante o procedimento experimental, jaleco, calça e sapato fechado. Para fazer o extintor de incêndio caseiro, devemos usar os seguintes materiais: o roteiro com todas as informações necessárias para a realização da aula, organizado em tópicos sequenciais. Vinagre, que tem em comum de seus componentes o ácido acético, que dá o cheiro característico ao vinagre. Bicarbonato de sódio, que é um sal de caráter básico. Glicerina líquida. Permanganato de potássio, que é utilizado principalmente no tratamento de catapora e usado também como agente oxidante em muitas reações químicas em laboratório e na indústria. Frasco de refrigerante de 600 ou 500 ml. Tubo de ensaio ou canudinho bem fechado em uma das suas extremidades. Conta-gotas e algodão. Os materiais e reagentes que serão utilizados são de fácil acesso, encontrados em supermercados ou farmácias, que fazem parte do cotidiano dos alunos. O professor deverá zelar pela segurança do aluno durante a prática experimental, visto que em uma determinada etapa do procedimento ocorrerá combustão de material inflamável. Os materiais e reagentes utilizados podem ser descartados em lixo comum e rede de esgoto após a prática experimental. As garrafas de plástico PET devem ser encaminhadas para a reciclagem. Para fazer o extintor de incêndio caseiro, fure inicialmente, com o auxílio de um estilete, a tampa do frasco de refrigerante, no mesmo diâmetro do tubo de conta-gotas. Passe o encaixe da tampa com o conta-gotas no orifício criado. Para evitar vazamentos dos reagentes durante o experimento, o furo na tampa deve permitir que o tubo do conta-gotas passe o mais justo possível. Este pode ser mais bem fixado com o uso de uma fita Teflon ao seu redor. Coloque 400 ml de vinagre comum no frasco de refrigerante de 600 ml.
No tubo de ensaio, adicione o bicarbonato de sódio. Tenha cuidado para que o bicarbonato de sódio não entre em contato com o vinagre, pois isso dará início imediato à reação química. Em seguida, feche o frasco de refrigerante com a tampa. Para efeito demonstrativo da utilização do extintor de incêndio, coloque no centro de uma bolinha de algodão uma colher ou 2 comprimidos de permanganato de potássio e 3 gotas de glicerina líquida. Afaste-se e inicie a utilização do extintor da seguinte maneira: tampe o furo de saída do conta-gotas com o dedo indicador e sacuda vigorosamente o extintor para que o vinagre e o bicarbonato de sódio entrem em contato e inicie a reação química. Em seguida, incline o extintor para baixo para que você atinja a chama que surgirá no algodão, liberando assim a saída do líquido e apagando o fogo. Solicite aos alunos que estes respondam os seguintes questionamentos: qual foi o fenômeno químico que ocorreu durante a prática? Quais foram as evidências da reação química? Qual tipo de reação química aconteceu? Quais foram os produtos desta reação? Qual a importância da prática experimental para o seu aprendizado? Esse procedimento foi interessante? Elucidou as dúvidas que surgiram durante a aula teórica? As respostas devem ser escritas no caderno para serem discutidas de forma organizada e com a participação de todos os estudantes, juntamente com o professor. A reação de neutralização surge da mistura de um ácido e uma base e origina como produto um sal. Neste caso, é produzido o etanoato de sódio ou acetato de sódio e ácido carbônico, o qual se decompõe em água e dióxido de carbono, gás carbônico, CO2. O gás produzido na reação aumenta a pressão interna do extintor, e sendo esta maior do que a pressão externa, a água e o sal formados na reação são expelidos para fora do extintor. Visando mostrar a importância do experimento, podemos comentar sobre as classes de incêndio. A. Materiais que queimam em profundidade e superfície, como madeira e papel. B. Líquidos que queimam como gasolina e álcool. C. Aparelhos elétricos e eletrônicos energizados, como computadores. E D. Materiais que requerem extintores específicos, como sódio e magnésio. Este extintor é exclusivo para a classe A, mas pode ser empregado na classe C, desde que os aparelhos incendiados não estejam ligados à rede elétrica. Os resultados esperados com essa prática é o de propiciar ao aluno a compreensão dos fenômenos químicos ocorridos durante a reação de neutralização entre um ácido e uma base, bem como a participação e elucidação dos questionamentos feitos pelos estudantes, que estes possam perceber a importância da química no estudo e em suas atividades diárias.